Capítulo 9. Perdão aos pais. O dramaturgo alemão Johann von Schiller afirmou: não é a carne e o sangue, e sim o coração que nos faz pais e filhos. Ninguém nasce sem a existência de um pai e de uma mãe, mesmo nos modernos dias de hoje, em que se pode contar com o auxílio da ciência. Ainda assim, é necessária a junção do material genético feminino com o masculino. Se hoje você pode estar folheando este livro, é porque um de seus pais permitiram o seu nascimento, ainda que não tenham ficado com você. Se existe vida em nosso interior, esta vida nos foi dada por Deus, mas nós nascemos neste mundo graças aos nossos pais. Isso é irrefutável. Analisando o reino animal, percebemos que os filhotinhos, após nascerem, num curto espaço de tempo, já adquirem certa autonomia, dando seus primeiros passeios, lutando por alimento e pela sobrevivência. Analisando a sociedade humana, percebemos que nossos filhotinhos, após nascerem e por um bom tempo, são totalmente dependentes dos pais. Isso se faz necessário para que haja ainda mais um fortalecimento dos laços que os unirão pela vida toda. Na Bíblia Sagrada, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. O amor filial, portanto, constitui uma lei inalterável desde a criação do universo. Novamente analisando a sociedade humana, nela encontramos marido e mulher, pais e filhos, professor e aluno, patrão e empregado. Mas encontraremos também ex-marido e ex-mulher, ex-professor e ex-aluno, ex-patrão e ex-empregado. Porém, nem no mais remoto passado ou no mais distante futuro encontraremos algo parecido com ex-pai ou ex-mãe, ex-filho ou ex-irmão. Isso não é maravilhoso? Pais e filhos possuem laços indissolúveis. Pais e filhos são seres que estão fortemente ligados, e esses laços de família jamais poderão se desfazer, pois são formados por uma grandiosa força chamada amor. Você conhece seus pais? Ao fazer essa pergunta, costumo receber dois tipos de resposta. Ah, sim, moramos juntos até hoje. Ou, não, fui abandonado quando era bebê. Mas a segunda vai bem mais além das aparências. Não pretendo obter uma resposta objetiva, mas sim vivencial. Pergunto se realmente conhece a alma de seus pais e tudo que vai dentro dela. Geralmente, nós nos colocamos no palanque do ego, pleiteando sermos inquestionavelmente atendidos em nossas necessidades, compreendidos em nossas emoções, respeitados em nossos sentimentos, apoiados em nossas decisões e dificilmente descemos dessa plataforma egóica no intuito de também compreender, aceitar e apoiar tais emoções em outras pessoas. Costuma-se dizer, e é uma verdade básica, que aquilo que nós mais exigimos receber é justamente o que mais necessitamos oferecer, e em dobro. Quantos de nós já criamos coragem para convidar nosso Pai a um diálogo, onde juntos, sentados no chão, de igual para igual, pudéssemos olhar dentro dos olhos um do outro para um diálogo simples e verdadeiro? Papai, conte-me sua infância. Fale-me um pouco de você.
dos sonhos e ideais que um dia existiram em seu interior. Fale-me de suas namoradas, de sua juventude, de seu projeto de família feliz. Demore-se nessa descoberta de histórias que você desconhece. Depois, repita, mas não mecanicamente, o mesmo gesto com sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge, filhos, e verá que a linguagem do amor é realmente universal, sendo a falta de diálogo o seu maior obstativo. Amor em ação. Buda afirmou: proferir palavras agradáveis sem a prática das boas ações é como uma linda flor sem fragrância. Amor não é só um sentimento, mas, acima de tudo, deve ser uma ação. Quanto mais expressado, mais se intensifica. Podemos cultivar o hábito de surpreender positivamente nossos pais com recadinhos do tipo: Papai, eu te amo. Tenha um dia de vitórias. Mamãe, eu te amo. Seja feliz hoje também. E coloque cada dia em um local diferente, na xícara do café da manhã, dentro do sapato, na pasta de trabalho, junto às chaves do carro, no espelho do banheiro, na escova de dentes. Mande via e-mail, WhatsApp. Use sua criatividade. Afinal, somos tão gentis e criativos quando estamos namorando. Espalhe sementes de amor por toda a casa. Importante mesmo não é o lar que você vive, mas como você vive nesse lar. Mas, infelizmente, a maioria de nós tende a simbolicamente escrever somente bilhetes do tipo: Papai, não se esqueça da minha Calói. Isso é triste, pois nos colocamos sempre em uma posição de exigências. Consta na Bíblia Sagrada a frase Deus é amor. Portanto, podemos afirmar que o amor verdadeiro vem do próprio Deus. Todos nós nascemos com a infinita capacidade de amar, e as primeiras pessoas que aprendemos a amar são os nossos pais. Por isso, nos sentimos tão magoados e perdidos quando esse amor não é demonstrado em palavras ou atos. Por não sabermos expressar adequadamente nosso amor por eles e por não compreendermos que muitas vezes eles também não conseguem expressar seu amor, achamos que não somos amados. Como efeito colateral desse pensamento enganoso, nos revoltamos, nos isolamos, criamos complexo de inferioridade, adoecemos. Mas, quando nos empenhamos verdadeiramente no sentido de estabelecer a verdadeira harmonia, desfazendo-nos de todo e qualquer preconceito em relação a eles, descobrimos que verdadeiramente nossos pais nos amam, querem sempre o nosso bem, se preocupam de maneira exagerada conosco e ofereceriam a própria vida por nossa felicidade. Compreendendo tais sentimentos, conseguimos renascer para o amor aos nossos pais e, consequentemente, a nós mesmos. Talvez não exista desamor, mas sim um grande mal-entendido. Desfazendo-se dos pedregulhos mentais. Santo Agostinho, 354-430, citou que nada é tão duro e férreo que não se possa vencer com o fogo do amor. Por algumas páginas, deixe de lado todo e qualquer argumento contrário, mesmo que sob todos os pontos de vista seu embasamento seja inquestionável, e permita-se mergulhar dentro de seus sentimentos, não dentro do eu magoado, mas dentro do eu amor. Em minhas conferências sobre esse tema, às vezes peço para o público fechar os olhos
por alguns instantes e aproveito para me esconder atrás do púlpito. Quando então peço para que abram os olhos, logo as risadas começam. Pergunto aos participantes: vocês estão me vendo? E a resposta óbvia é não. Prossigo: e porque vocês não estão me vendo, eu deixei de existir? A resposta se repete num uníssono não. O mesmo pode-se dizer em relação ao amor pelos nossos pais, para conosco mesmo e para com outras pessoas. Pode ser que ele esteja escondido por trás de alguma mágoa, mas ele não deixou de existir. Mesmo quando aparenta não existir, continua existindo em nosso interior. Simplesmente não posso enxergá-lo ou senti-lo devido à existência de mágoas, ressentimentos, tristezas, expectativas frustradas, etc. E não é novidade que grande parcela de nós, independente da idade, carregue alguma mágoa ou lembrança negativa em relação aos nossos pais, que, quando não resolvidas, constituem-nos uma penosa rocha arrastada vida afora. Em sã consciência, ninguém aceitaria dar uma voltinha com uma pedrinha dentro do sapato. Por minúscula que seja, ao sentirmos sua presença, paramos imediatamente onde quer que estejamos para retirá-la. No entanto, carregamos imensos pedregulhos em nossa mente e em nosso coração, que machucam tanto ou mais ainda que uma simples pedrinha no sapato. Por que não nos desfazermos de tais pedrinhas? Seria devido à utilidade delas? Afinal, são verdadeiras armas, trunfos em nossa manga. Na hora exata, eu apanho esses pedregulhos e os atiro no alvo certo, que são meus pais. Quer melhor prova para incriminá-los do que as imensas mágoas que carrego dentro de mim? Porque com tantos anos, eles se esqueceram de meu aniversário. Com tantos anos, eu levei uma surra. Com tantos anos, eu não ganhei presente no Natal. Com tantos anos, eu não pude fazer faculdade porque eles não puderam pagar. Com tantos anos isso, com tantos anos aquilo. E você passa a criticar, julgar e condenar seus pais por tudo de ruim que aconteceu e continua acontecendo em sua vida. Sem que você tenha percebido, tais pedrinhas destruíram primeiramente você antes de atingir o alvo. Em conflitos desse gênero, jamais existirão vencedores. Bem nos alertou Churchill. Se o presente critica o passado, não há muita esperança para o futuro. Julgamentos e expectativas. Uma receita infalível para a infelicidade é sermos críticos e exigentes. Uma vida assim lhe garantirá a certeza de muitas dores pelo corpo, uma insatisfação e angústia constantes, bem como uma assegurada solidão. Qualquer relacionamento não sobrevive em meio a cobranças e críticas infindáveis. O relacionamento entre pais e filhos sofre igualmente em meio a tais posturas destrutivas. Estar sempre cobrando não é garantia de estar sempre recebendo. Quando compreendemos que nossos pais não são super-heróis e sim seres humanos, fragilizados como nós, deixamos de nutrir certas expectativas e incumbir-lhes pesadas obrigações das quais depende a nossa felicidade. Como posso exigir que minha mãe me ame plenamente se muitas vezes ela nem sabe o que é amor? Se não se sentiu amada por seus pais, não posso negar que exista amor dela para comigo, mas talvez eu desejasse que esse amor fosse mais intenso
mais compreensivo, mais amigável, ou seja, tudo o que ela desconhece, pois não vivenciou esse amor fundamental em sua infância. Reconhecendo que ela está fazendo o melhor que pode, deixo de julgá-la e de exigir o que para ela talvez seja impossível. Compreendendo-a de verdade, passo a me sentir profundamente grato pelo amor que recebo dela, ao mesmo tempo em que me esforço para oferecer-lhe amor em dobro. Agindo assim, renuncio à posição de vítima e passo a reescrever a história de minha vida. Outra grande fonte de confusões é o senso crítico em relação aos nossos pais. Em outras palavras, nosso hábito de julgar. Sustentamos em nosso interior moldes pré-determinados de como gostaríamos que nossos pais fossem e agissem. Nós bem sabemos que nada funciona exatamente assim, e não obstante nos frustramos pela parca colheita de nossas expectativas. Decepcionados, incorremos em julgamento. Algumas pessoas transformam o seu coração em um verdadeiro caldeirão de lembranças amargas, fervendo no fogo da crítica e do julgamento, formando o grosso caldo da mágoa. Rótulos que nos impedem de ser feliz. Existe uma infinidade de rótulos que escondem a verdadeira identidade de nossos pais. Pai alcoólatra, mãe insensível, pai violento, mãe desequilibrada. Quando passamos a enxergar nossos pais através desses óculos escuros, um sentimento de desesperança toma conta de nosso ser, pois não vislumbramos quaisquer possibilidades de melhora. É como se nós nos conformássemos com a sina de um relacionamento degenerativo. Analisando sobre essa óptica, assumimos o ar derrotista de que é necessário tentar lutar para resgatar algo que não pode ser resgatado. Mas nesses momentos podemos também optar por ver a situação sob outro ponto de vista, buscando enxergar o que outros ainda não enxergaram e desvendar o que existe de verdade por trás daquele rótulo. Assumimos uma linha investigativa no intuito de sanarmos ou pelo menos amenizarmos os possíveis sofrimentos gerados por nos relacionarmos tão somente com aquela identidade distorcida, ao mesmo tempo que investimos na superação. Pais ausentes. Existem certos momentos de nossa vida em que nada substitui a presença física e emocional de nossos pais. A triste verdade é que essa expectativa por vezes é frustrada, abrindo dolorosas fendas nessa relação, que, se não tratadas com a devida seriedade, tendem a evoluir, gerando abismos difíceis de serem transpostos. Perceba que eu disse difícil e não impossível, devido à necessidade cada vez maior de realização pessoal e profissional, de busca por melhores cargos e salários. Um número crescente de filhos são entregues aos cuidados de creches e babás, tendo sua educação sido totalmente terceirizada para a televisão, internet, professores, de maneira que muitos pais se contentam apenas em acompanhar o desenvolvimento dos filhos através dos boletins. Outros ainda, visando a compensar a ausência, cobrem os filhos com quilos de presentes tecnológicos, sem nenhuma grama de carinho, aumentando ainda mais a sensação de abandono, que poderá converter-se em revolta. Trabalham para que nunca falte nada de material, quando muitas vezes o que os filhos mais desejam é tão somente a companhia, um abraço e uma palavra. E quando finalmente estão em casa,
O cansaço físico deles é tão evidente que sequer sentem coragem de convidá-los para um passeio. É muito difícil para um filho compreender a frase "Papai e mamãe não podem ficar com você agora, porque precisam trabalhar para ganhar dinheiro". Em tenra idade, não conseguimos compreender como o mundo funciona de verdade. Achamos que o leite sai da caixinha, que o armário sempre tem biscoitos, sobremesas na geladeira e que basta papai abrir a carteira e poderei levar qualquer brinquedo. Não são poucos os casos de crianças entristecidas que chegam a adoecer por acharem que o dinheiro é mais importante do que elas. Já atendi casos de jovens emocionalmente abalados, cuja revolta tem origem em situações como essa. Para eles, ficou registrado em seu emocional que entre eles e o dinheiro, seus pais sempre optavam pela segunda alternativa. Portanto, hoje, em forma de vingança inconsciente, agem de maneira a causar prejuízo financeiro aos pais, envolvendo-se com drogas, acidentes de carro, baixo desempenho escolar. Se você se identifica com as citações acima, talvez desenvolver nesse momento a compaixão para com seus pais seja útil em primeiro gesto de abertura para o perdão. Perdoá-los implica em uma profunda compreensão de que eles sempre procuram agir pensando no melhor, mesmo quando o melhor pelo qual eles tanto lutam não é aquilo que desejamos de verdade. Pais violentos. Existem lares onde a agressão é uma constante. Essa amarga experiência costuma deixar marcas emocionais tão profundas quanto as físicas. Somente quem passou por isso sente a realidade de cada palavra aqui escrita. Só de passar os olhos sobre o subtítulo, sentimos-nos um tanto desconfortáveis. E ao recordar determinadas situações, o desconforto parece transbordar do emocional para o físico. Para muitos, as cenas sempre vivas em suas lembranças são um verdadeiro quadro pintado a sangue. As violências sofridas vão muito além das surras. Sofremos também com as violências emocionais, recebendo palavras que machucam mais do que uma grossa cinta de couro. Duras palavras proferidas por nossos pais que ainda hoje ecoam em nossa mente, repetindo-se mais uma vez e mais uma vez. Para curarmos nossa criança interior magoada, devemos permitir que ela apareça e se expresse. Portanto, não adianta tentar reprimir tais lembranças ou evitar falar sobre elas, por mais dolorosas que sejam. Por isso, em um processo terapêutico, procuramos conversar com detalhes sobre tudo aquilo que está causando a dor, para que essa dor reprimida seja então liberada. Tomemos como exemplo uma criança que está chorando de dor por causa de um espinho fincado em um de seus dedos da mão direita. Quando nos aproximamos para retirar o espinho, sua reação espontânea é chorar ainda mais alto e impedir que toquemos no local que dói. Por mais que expliquemos, ainda assim ela se recusa a estender a mão, não permitindo que possamos retirar o espinho. Ela se mostra assustada e chora ainda mais por medo que a dor aumente. Para que a dor cesse, porém, não há alternativa senão a retirada do espinho. Se você sofreu com pais violentos, então agora é momento de extirparmos o seu espinho. O perdão entra em cena. A visualização a seguir é apenas uma sugestão. De acordo com as suas próprias vivências,
Vá acrescentando ou omitindo frases. Importante é buscar responder cada frase sem pressa, e se não conseguir encontrar resposta, repita-se a pergunta quantas vezes forem necessárias, e não passe adiante se não obtiver uma resposta sincera. Inspire profunda e lentamente por algumas vezes, até sentir-se confortável. Agora, procure se lembrar de uma cena de violência que tenha sofrido. Busque rememorar alguns detalhes. Lembre-se de inspirar profundamente entre uma frase e outra. Qual foi o motivo da surra? Com o que você foi surrado? Você foi obrigado a buscar a cinta ou o chinelo para apanhar? Por quanto tempo você foi surrado? Deixaram marcas em seu corpo? Saiu sangue? Quem lhe surrou? Foi seu pai ou sua mãe? O que lhe diziam enquanto lhe batiam? Pediram para você parar de chorar, se não apanharia mais? Diziam: engole esse choro? Gritaram que você era um problema na vida deles? Que preferiam que você não tivesse nascido? Que fisionomias demonstravam ao lhe bater? Onde você foi surrado? Havia mais alguém olhando? Enquanto você era surrado, alguém ria de você? O que você sentiu por essas pessoas? Como você se sentiu ao começar a ser surrado? Você pediu para que parassem? Você tentou escapar? Você chorou muito? Além da dor física, o que mais você sentiu? Naquele instante, você desejou que seu pai ou sua mãe morressem? Sentiu raiva de mais alguém, além de seus pais? Após a surra, para onde você foi? Você teve liberdade de continuar chorando ou foi obrigado a parar? Você foi consolado por alguém? Seus pais demoraram para lhe procurar após a surra? O que eles lhe disseram? Demonstraram algum carinho, como abraço ou beijo? Você desejou um abraço ou um beijo? Você acha que mereceu a surra? Você preferiria que eles tivessem lhe aplicado um castigo ao invés da surra? Você acha que um diálogo substituiria a surra e o castigo? Demorou para superar a dor física? Demorou para sanar a dor emocional? O que você gostaria de lhes ter dito naquele momento? Agora pense novamente
em quem lhe aplicou a surra? Foi seu pai ou sua mãe? Como você acha que seu pai ou sua mãe se sentiu naquele momento? Você acha que seu pai ou sua mãe desejou lhe surrar? Ao lhe surrar, seu pai ou sua mãe choraram? Você acha que seu pai ou sua mãe perceberam a intensidade da surra? Antes da surra, eles já estavam nervosos com alguma outra coisa? Após lhe surrarem, disseram algo ou lhe deram alguma ordem? Você acha que eles tinham noção do peso daquelas palavras? Após lhe surrarem, seu pai ou sua mãe choraram? Após lhe surrarem, para onde eles foram? O que eles foram fazer? E o que você acha que eles realmente gostariam de ter feito? O que você gostaria que eles tivessem lhe dito naquele momento? Agora, inspire mais uma vez profundamente. Procure sentir se realmente você já os perdoou por isso. E se ainda não conseguiu, sente-se preparado para perdoá-los? Você deseja realmente perdoá-los? Você sente que já chorou o suficiente? Ainda se sente injustiçado? Você sente que poderá perdoá-los algum dia? O que falta para que o perdão aconteça? De sua parte, o que se dispõe a fazer para que o perdão aconteça? Agora, inspire profunda e lentamente quantas vezes desejar, mas de olhos fechados. Continue inspirando profundamente, várias e várias vezes, até se sentir completamente leve, sem nenhuma sensação de desconforto. Se preciso for, interrompa a leitura por alguns minutos. Pais alcoólatras ou viciados. Creio que vergonha, medo, humilhação e revolta sejam verbetes adequados para expressar o sentimento de quem tem ou teve pais envolvidos em vícios. É um lar repleto de altos e baixos, onde é preciso estar sempre esperando o inesperado. Pessoas que sofrem esse tipo de dependência normalmente são pessoas que estão carentes, inseguras, infelizes ou magoadas e que buscam preencher a sensação de vazio existencial com drogas ou álcool. Essas substâncias químicas estão sempre ocupando o lugar de algo ou alguém. Consciência de culpa esmagadora também costuma ser a causa primeva de se alimentar tais vícios. Estando alcoolizado ou drogado, o cérebro fica anestesiado, amortecendo a voz da consciência
e encobrindo temporariamente a melancolia, a angústia e as frustrações. Quando uma pessoa se sente feliz e amada, não sente necessidade de preencher o seu interior com produtos químicos, pois o amor por si mesmo e de todos os seus familiares a preenchem totalmente. Se esse é ou foi o seu caso, pare alguns instantes e busque respostas. Deixe sua própria dureza de lado e, sentindo profundo amor e compaixão por seus pais, trave esse diálogo mental. Lembre-se de controlar sua respiração e que você possui liberdade para substituir palavras, omitir ou incluir frases. Inspire quantas vezes achar necessário, até sentir-se pronto. Mentalmente, permita que se forme a imagem de seu pai ou de sua mãe. Se ambos têm ou tiveram problemas com álcool ou drogas, é importante fazer esse exercício individualmente e não com os dois ao mesmo tempo. O que seu pai ou mãe bebe? Geralmente, que quantidade ele ou ela bebe? Com que frequência ele, ela bebe? Onde ele ou ela gosta de beber? Prefere beber sozinho, sozinha ou acompanhado ou acompanhada? Se acompanhado ou acompanhada, quais companhias ele ou ela prefere? Quando começou a beber? Por que ele, ela bebe? Ele ou ela gosta de beber? Como ele ou ela se sente quando bebe? Quando bebe, ele, ela, costuma ficar violento ou violenta? O que costuma dizer quando bebe? Ele ou ela fica falando do passado? Como você se sente quando ele, ela bebe? Ele ou ela tenta se libertar desse vício? Como será que se sente por não conseguir? Seu pai, sua mãe, costuma ser muito criticado ou criticada? Ele ou ela se sente infeliz? Ele ou ela se sente inferiorizado, inferiorizada? Será que ele ou ela está infeliz no casamento? Seu pai ou sua mãe se sente amado ou amada por todos os filhos? Seu pai ou sua mãe sabe que você o ama e a ama profundamente? Além de críticas, o que você pode oferecer-lhe? Sente-se capaz de oferecer-lhe amor incondicional? Você teria coragem de isentar-lhe de toda e qualquer culpa?
Sente-se preparado para oferecer-lhe perdão? Acredita realmente que ele ou ela pode se recuperar? Existe algo que você possa fazer? Preste atenção à resposta do último questionamento. Ela poderá indicar alternativas para agir ou limites a serem respeitados. O essencial neste exercício é tentar retirar esses rótulos que encobrem o papai e a mamãe. Em ambos os casos, dependendo do quanto se aprofundar nesse exercício, acabará por descobrir um papai criança e uma mamãe criança amedrontados, complexados e carentes de amor, de reconhecimento, de diálogo, de atenção, gestos e sentimentos que você certamente pode oferecer. Pais separados. É importante frisar que os possíveis traumas não advêm do fato da separação dos pais, mas sim de como ocorre essa separação. Também é verdade que os filhos podem, vez ou outra, experienciar uma sensação de tristeza ou mágoa, ainda que levemente suscitada por ocasiões em que gostaria de ver os pais lado a lado em um passeio, reuniões da escola, festas ou simplesmente por ver os pais dos amigos juntos. É desejo natural dos filhos que os pais permaneçam juntos. Existem casos de filhos que chegam a desenvolver doenças emocionais após a separação dos pais. E não estou falando somente de crianças ou adolescentes. Também adultos sofrem com o rompimento conjugal entre os pais. Muitos chegam, inclusive, a ter o próprio casamento abalado. Se você possui pais separados, experimente agora libertá-los das cobranças mentais que você vinha lhes impondo, ainda que de maneira inconsciente. Não culpe seu pai ou sua mãe por um casamento desfeito. Esse assunto está além do entendimento dos filhos. Envie-lhes simplesmente amor e votos de uma vida feliz e plena. Eles podem deixar de conviver como marido e mulher, mas serão eternamente seus pais. Atendi determinada vez uma jovem de 23 anos de idade que possuía muita mágoa por seu pai ter sido infiel à sua mãe, o que ocasionou o divórcio. Durante um bom tempo, fiz-lhe uma série de perguntas sobre eventuais falhas em sua postura como pai, e não encontramos nenhuma. Ou seja, segundo ela mesma, sempre foi um pai presente, carinhoso e provedor em todos os sentidos possíveis e imagináveis. A única mancha na imagem do pai se formara pelo fato de ela ter se tornado confidente de sua mãe e tomado conhecimento de coisas desnecessárias. Lembro-me de ter olhado dentro de seus olhos e dito: se preciso for, critique seu pai como pai, mas não como marido da sua mãe. Filhos não precisam e nem devem ser envolvidos na vida conjugal dos pais, ou dos motivos reais de uma separação, pois esse assunto deve ser resolvido entre eles, evitando-se confidências inúteis, inclusive para não destruir os sonhos e projetos de um casamento feliz que os filhos venham a acalentar. Pais doentes. Embora se saiba que existem eventos na vida que não se pode comandar, não é fácil compreendermos determinadas circunstâncias do destino. Senti-me sensibilizado pela queixa de uma cliente que buscava auxílio na terapia
por ter atravessado a experiência de, desde tenra idade, conviver com um pai doente. A rotina de uma casa é fortemente influenciada pela presença de alguém seriamente doente. Em lágrimas, sentia-se culpada por ter odiado o pai doente, preso à cadeira de rodas, vítima de um AVC. Lembra-se com profunda tristeza do quanto desejou ser pega no colo, rodopiada no ar, mas as limitações físicas do pai nunca permitiram. Nem sequer conversar podiam, pois a fala do pai foi totalmente afetada pela doença. E a vergonha que sentia dos amigos. Todos eram felizes, menos ela. Seu lar era sombrio. Conforme crescia, naturalmente foi reprimindo toda a sua alegria, pois se sentia proibida de se sentir feliz, visto que seu pai era doente e sua mãe, com fisionomia sofrida, não sabia fazer outra coisa senão cuidar dele. Ninguém havia lhe pedido nada, mas por iniciativa própria estava aos poucos renunciando às alegrias da vida. É como se por obrigação ela mesma se colocasse numa cadeira de rodas imaginária para ser solidária ao pai. Teve um único namorado na vida, mas também renunciou ao sonho de se casar. Enfim, sentia-se condenada à infelicidade, vítima da doença do pai. A orientação mais sensata continua sendo libertar-se da condição de vítima do destino e também libertar o pai ou mãe doente do título de causador de sua infelicidade e buscar se relacionar com a parte saudável do pai ou da mãe, inclusive para ajudá-los a superar a limitação. Sem se dar conta, todos permitiram que todo o lar se transformasse num quarto de hospital, preenchido de melancolia e desesperança. Mas essa consciência só é possível agora como adulto. E o importante é compreendermos que, mesmo adultos, os sentimentos de criança continuam abrigados em nossas lembranças, influenciando silenciosamente nossa forma de se conduzir pela vida dos dias de hoje. Por isso, seja bondoso consigo mesmo. O mais saudável a fazer agora é investigar e identificar a existência de tais sentimentos, compreender que são sentimentos infantis, desprovidos de maldade, e ao concluir que eles não possuem raízes malignas, perdoe-se por tê-los nutrido um dia. Lembre-se também de estender esse perdão aos seus pais, que por circunstâncias alheias à própria vontade, são tão inocentes quanto você. Liberte-se desse fardo. Pais adotivos. Determinada vez, ouvi uma afirmação impossível de ser aceita de imediato. De maneira bem resumida, preconizava que todo pai e toda mãe são dignos de gratidão, inclusive aqueles pais que, tomando seu filho recém-nascido nos braços, abandonam-no numa sarjeta e vão embora. Esse pai e essa mãe são dignos de eterna gratidão. O que você acha? E se eu disser que a sentença pode ser aceita, será que perderei você como leitor para sempre? Analisemos com calma. O questionamento óbvio será: como é que se pode abandonar uma criança na sarjeta? Tenha ela a idade que for. Outro argumento óbvio será que ela precisará de cuidados, alimentos, roupas, estudos, carinho. A linha de raciocínio está corretíssima. Eu também concordo. Um dia, porém, meditando sobre essa afirmação, compreendi que cuidados, alimentos, roupas, estudos, carinho e tudo mais, qualquer pessoa poderá dar.
mas a vida somente aquele pai e aquela mãe puderam dar. Conheço inúmeros casos de pessoas, jovens ou não, que ao descobrirem que foram adotadas, passaram a nutrir um sentimento de revolta muito grande, imaginando-se rejeitado e abandonado pelos pais biológicos. Surge a revolta, que ao ser cultivada contribuirá para o desenvolvimento ou acentuamento de um forte complexo de inferioridade, inclusive até doenças. Imagina-se quão difícil decisão deve ser abandonar ou entregar um filho para que outra família possa criá-lo. As razões para tal ato podem ser muitas, onde, embasados por uma série de conceitos ou falta deles, por não vislumbrarem um futuro sadio e feliz para o filho, optam por entregá-lo para que outra família ou instituição possa oferecer-lhe, ao mínimo, o essencial. Com certeza, não deve ser entre risos e festas que um filho é abandonado por seus pais. Uma lágrima de seus pais sempre acompanhará esse filho. Perdoá-los será muito bom para que você não se afunde numa série de suposições inúteis e infundadas. Aprendendo com Alessi. Meu pai sempre adorou criar cachorros, e em nossa casa, determinada vez, tínhamos uma cadela chamada Alessi. A cada cria, nasciam de 9 até 11 filhotinhos fofinhos. Era uma festa. Quando os filhotinhos já tinham cerca de uma semana, papai pegava um ou dois deles e levava-os para dentro de casa, e, deitando-se no chão da sala, brincava com eles. Quando percebíamos, Alessi estava dentro de casa, espreitando pela porta da cozinha. Se meu pai desse permissão, ela entrava na sala, abocanhava um filhotinho e levava-o de volta ao ninho e rapidamente voltava para levar o outro. Ao retornar de seus passeios, conseguia identificar se um de seus filhotinhos não estava no ninho e percorria a casa toda à sua procura. Às vezes, propositadamente, meu pai escondia um em seu colo e, sentado no sofá, ficava a observá-la à sua procura. Quando o encontrava entre as mãos de meu pai, abanando a cauda, parecia sorrir, aliviada. Difícil era o momento de dar os filhotinhos. Quando escolhido o filhotinho, tal pessoa pegava-o no colo e, conversando, dirigia-se ao portão da frente, num espaço estimado entre 10 ou 15 metros. Lessie ia atrás e, aos pulinhos, tentava cercar a pessoa. Abanando sua cauda para baixo, nos olhava como que dizendo: "Me ajudem! Essa pessoa está levando um de meus filhos embora." E, desse modo, acompanhava-o até o portão, onde, latindo, via seu filhotinho entrar num carro e seguir outro destino. Às vezes, se passavam até 5 minutos e ela permanecia ali, na esperança de que talvez, quem sabe, o carro retornasse. Frustrada em sua esperança, retornava a passos lentos os demais filhotes, e ali permanecia com o olhar profundamente magoado. Uma das cenas que mais me comoveram foi quando um dia, passando pela porta do escritório de meu pai, ouvi um chorinho da Lessie. Quando olhei, ela estava deitada em cima do sofá. Imediatamente, dei-lhe um grito para que saísse dali. Num pulo, saiu do escritório e ficou rondando a porta. Por mais que a espantasse, não saía dali. Olhando para o sofá em que estava, percebi que Lessie, já mais velha, havia sofrido um abortamento, bem no sofá do escritório de meu pai. Aproximei-me para ver o único cachorrinho que havia nascido prematuro,
sem um pelo sequer. Só havia sua pele inteiramente negra. Assustado, chamei minha irmã. Ficamos a olhar para Lessie, penalizados com aquele fato. Minha irmã, então, disse que ia pegar uma caixa de sapatos para retirar o cãozinho dali. Ao ouvir isso, Lessie avançou sobre o sofá e, num rápido movimento, abriu sua boca e engoliu o filhotinho morto. Mais emocionados do que propriamente assustados, concluímos que agora ela estava feliz, pois seu filhotinho havia retornado para dentro dela. A partir desse episódio, fiquei a meditar ainda mais sobre a inexistência de limites no amor de nossos pais. Você está amando ou pagando? Determinada vez, tão logo encerrei a oficina do perdão, atendi uma jovem senhora de pouco mais de 40 anos de idade, ainda inúpta. Contou-me que seu sonho de vida era casar-se. Também tinha o agravante de não conseguir relacionar-se harmoniosamente em seus namoros. Fui logo perguntando: como foi a sua infância? Muito boa, respondeu-me ela prontamente. Sempre duvido de respostas tão rápidas. Seu relacionamento com seus pais foi harmonioso? Insisti na pergunta. Sim, muito harmonioso. Quer dizer que a senhora não carrega nenhum trauma em relação a seus pais e teve a infância mais feliz do mundo? Disse eu, olhando em seus olhos. Bem, na verdade... Aí é que a conversa começou a fluir, pois agora havia sinceridade emocional por parte dela. Ela era filha única. Contou-me que seu pai tinha o vício da bebida, o que fez com que ela e a mãe sofressem muito. Por inúmeras vezes, presenciou cenas de agressão por parte do pai e, aos poucos, foi se tornando confidente de sua mãe, que lhe contava tudo, inclusive assuntos sexuais. Desde os seus 12 anos, começou a sentir uma forte repugnância pelo próprio pai, com o qual tentava evitar ao máximo o convívio. Aos poucos, percebeu que estava com repulsa também em relação à própria mãe, pois esta, embora vivesse reclamando dos constantes maltratos, nada fazia para colocar um basta à situação. Aos 19 anos, saiu de casa para estudar. Formou-se e visitava seus pais somente por ocasião das férias de fim de ano. Permanecia na casa o menos possível e logo retornava para a capital. Um belo dia, minha mãe me liga comunicando a morte de meu pai. Após o enterro, fiquei 5 dias com ela e depois retornei para Porto Alegre. Passados 30 dias, ela começou a me ligar a todo instante, dizendo que se sentia muito sozinha, e então eu tive que voltar. Teve que voltar? Perguntei-lhe incisivamente. Essa palavra tem um peso de lamentação e cobrança, ou é impressão de minha parte? Totalmente desconcertada, tentou desviar-se do assunto, dizendo: Ah, mas eu não quero falar da minha mãe. Eu quero é que apareça alguém na minha vida para que eu possa amar, me casar e ser feliz. Respondi-lhe sem meias palavras. Como é que a senhora quer que apareça alguém na sua vida para amar, se a senhora não consegue amar sequer quem lhe deu a vida? Ela ficou a me olhar demoradamente, com uma expressão totalmente desnorteada. Era como se eu tivesse lhe desferido um golpe. Ela estava muito agitada e foram precisas aquelas palavras para que a arremetesse à causa da questão, não aos sintomas gerados. Ali mesmo, no meio do gramado e das azaleias coloridas, continuamos a conversa, analisando as principais informações que ela me forneceu
apreende-se o dilema vivido desde tenra idade. A ideia de casamento que lhe serviu de modelo foi justamente o de seus pais, um homem bêbado, infeliz e amargurado, que ao chegar em casa agride a esposa santa, entre aspas, dedicada e feliz, que não tendo com quem desabafar, conversa com a filha pequena, que nem sequer sabe o que é vida conjugal, dizendo-lhe que seu pai é um cavalo, seu pai é um grosso, seu pai tem amantes. Sentia-se penalizada com a vida que a mãe levava, aumentando ainda mais a raiva sentida em relação ao pai, e ficava profundamente confusa quando, ao acordar pela manhã, via seus pais aos beijos e abraços, pois tinham feito as pazes durante a noite. Sua mãe lhe dizia: seu pai é muito grosso, ele chega quase a me violentar quando quer sexo. Mas não fica com raiva dele não, filha. No fundo, ele é um bom homem. É que às vezes ele fica nervoso. O leitor há de convir. Fica uma bagunça a cabeça de um ser humano num cenário desses, independente da idade. Por desde cedo estar vivenciando essa interminável novela, criou-se dentro dela uma repulsa pelo casamento. Para que eu vou me casar? Para sofrer igual a minha mãe? Homem é tudo igual, e eu nunca que vou permitir que um homem faça comigo o que meu pai faz com minha mãe. Prefiro morrer solteira. Pode ser que, num momento de violenta emoção, esse tipo de decisão tenha sido tomada, e com o passar dos anos caiu no esquecimento, embora permaneça gravada no inconsciente. Esta pode ser a razão número 1 da situação vivenciada hoje em forma de dificuldade de relacionamento, pois por mais que se aproxime o príncipe, existe o medo inconsciente de que em breve ele se transforme em um sapo alcoólatra e beberrão. Como nossa vida é conduzida pelo inconsciente, ela mesma provocava reações que geravam conflitos e o consequente rompimento. Terminada uma relação no seu consciente, ela estava mergulhada em uma tristeza profunda, mas no seu inconsciente, a alegria de ter se livrado de um provável marido-problema, entre aspas, era muito maior. Também existia em seu interior, até então, a questão da convivência com a mãe. Analisando superficialmente, após passar por tudo o que passou, ainda lhe coube a ingrata tarefa de ter que cuidar de sua mãe. Mais uma vez, a culpa é transferida para a mãe, que se tornou um peso em sua vida. Nesse caso, a mãe também representava um escudo, atrás do qual ela se escondia da vida. Tenho que cuidar de minha mãe. É a desculpa perfeita encontrada para justificar seus próprios medos e inseguranças referentes à vida conjugal. O que disse a ela foram mais ou menos essas palavras. Por desconhecerem a verdade do quanto determinadas palavras ou situações irão influenciar profundamente nossa vida adulta, nossos pais nos confidenciam determinados assuntos. Imagine o quanto deve ter sido triste a vida da sua mãe, que passava por toda aquela situação sem ter com quem conversar. Não tinha acompanhamento psicológico, nem amigas para desabafar. Então, naquele desespero profundo, viu em você alguém que pudesse ouvir tudo sem fazer nada. Talvez se contasse para uma vizinha, esta ou espalhasse o segredo aos 4 cantos, ou denunciasse seu pai para a polícia. No entanto, à maneira dela, tentou manter a família unida, embora não houvesse qualidade alguma nessa união.
Ela interrompeu-me profundamente entristecida. Ela sempre me disse, desde pequena, que só não abandonou meu pai por minha causa. Pois liberte-se desse peso agora, disse eu. Ninguém se sacrifica por ninguém. Ela não abandonou seu pai porque faltou-lhe coragem. E nesse caso, você é que funcionou como escudo para justificar o conformismo dela. Filho não prende os pais. Em muitos casos, a separação é muito mais saudável para todos, inclusive para os filhos. Agora, você carrega essa dívida de que, como ela se sacrificou por você, então você irá se sacrificar por ela. Cuidando dela, pode ser que você esteja lhe amando, mas inconscientemente você sente que está lhe pagando por todos os sacrifícios. Não existe frase mais incorreta do que amor com amor se paga, pois no amor verdadeiro não existem cobranças. Amor é uma retribuição espontânea e não um pagamento imposto. Pense que o universo lhe concedeu a oportunidade de viver uma nova história com sua mãe. Assim como um dia, quando você era bebê e recebeu todos os cuidados por parte dela, assim faça por ela agora. Não como pagamento, mas com profundo sentimento de gratidão. Pense em tudo o que você pode fazer para tornar a vida dela mais alegre. Perdoe-lhe por ter lhe confidenciado tantas coisas que você não queria e não podia ouvir. Agora chegou a hora de entregar todas essas confidências a Deus, pois nenhuma delas lhe pertence. Solte-as. Pense que você serviu como bálsamo para as dores de sua mãe, quando ela mais precisou. Agora, jogue tudo isso fora e deixe que Deus seja o seu bálsamo. Perdoe o seu pai. Através desse distanciamento, você nunca se permitiu uma conversa franca com ele, para conhecer suas dores e frustrações interiores que o arrastavam para a bebida. Perdoe-se também por ter se distanciado dele. Com certeza, tanto quanto sua mãe, ele também deve ter sofrido, mas da pior maneira, calado. Conceda-lhe seu perdão e peça o seu perdão. Deve ter morrido profundamente infeliz por não ter se reconciliado com você. Deve ter morrido profundamente infeliz, considerando-se plenamente responsável por todos os sofrimentos causados a você. Absolva-o. Não existem culpados. Vocês são todos inocentes. E após vivenciar verdadeiramente o perdão para o papai e para a mamãe, converse com ela, mostrando-lhe a necessidade de perdoar o falecido marido. Continuamos a conversa por um pouco mais de tempo e nos despedimos. Orar, agradecer e amar ajudaria na limpeza do seu inconsciente. A partir de então, atrairia somente boas pessoas e situações, pois o amor atrai o amor.